Esteio, Café da Serra. Então, aqui nós vamos trabalhar hoje. Nós trabalhamos várias partes do programa Luz das Letras, mas eu quero trabalhar essa área aqui da pracinha. Porque o que é a praça? A praça é um local do povo, voltado para o lazer, para a reunião, para a diversão e para a socialização nossa, como povo, como ser humano, como cidadão. Na praça nós realizamos vários eventos, né? Então, nós sabemos que na praça existem várias coisas que são realizadas na praça. Conversa, lazer, diversão, brincadeira, reuniões, apresentações, né? Então, a praça é um local de reunião de pessoas, de crianças, de idosos, de adultos, de adolescentes, para eventos variados, né? Inclusive nas praças existem até manifestações, né? Manifestações políticas, né? Então a praça é um local muito importante para nós, como seres humanos, como povo, como parte de uma entidade social, que somos nós. Clique nas duplas para conhecer mais sobre brincadeiras. Amanda Então, e Fernanda eu quero trabalhar com vocês a questão da brincadeira, que é uma coisa interessante. Amanda e Marina. Fernanda e Eleonora. Esta tela de Bruegel foi pintada em 1560. Nela aparecem mais de 250 crianças brincando com peças de madeira e ossos, com arcos e barris. É possível identificar brincadeiras conhecidas até hoje. Passe o cursor sobre a tela e clique quando encontrar a brincadeira pau de sebo. Então, veja que essa tela de Bruegel, que é um pintor, se não me engano, da Renascença. Então, ele pintou esse quadro. Então, o pau de sebo, se não me engano, fica... Pau de sebo. Encontre a brincadeira pular carniça. Ah, está aqui. Pular carniça. Tente achar plantar bananeira. Plantar bananeira. Encontre a brincadeira 5 Marias. 5 Marias. Clique onde está a brincadeira andar de cadeirinha. Andar de cadeirinha. Clique quando encontrar andar de perna de pau. Andar de perna de pau. Clique na brincadeira cavalo de guerra. Cavalo de guerra. Para avançar em suas atividades, consulte cada ícone da barra de ferramentas. Então, como nos outros vídeos que eu fiz utilizando esse programa Luz das Letras, a barra de ferramenta é essa barra aqui,
onde estão aparecendo palavras e o mouse ele está correndo. O mouse ele se transformou em uma mão, não é isso? Então, vamos recapitular o alfabeto, que é algo importante. E o que é o alfabeto? É o conjunto de letras que fazem parte do nosso português e também das línguas espalhadas pelo mundo. Então, as letras, existe o alfabeto brasileiro, mas existe também o alfabeto nos outros países, porque as letras, elas formam palavras, elas fazem parte da escrita e do vocabulário, não só do Brasil, como também de outros países. Mas cada país tem o seu idioma. Então, o nosso Brasil tem o idioma brasileiro, o idioma português, né? Já os Estados Unidos têm o idioma, o inglês. A Inglaterra, o inglês. No caso dos Estados Unidos, o inglês americano. No caso da Inglaterra, o inglês britânico, né? Nós temos também o idioma francês, o idioma espanhol, o idioma italiano, o idioma grego. Então, cada país tem o seu idioma. O português, ele é derivado da língua latina, do latim. Então, existem várias línguas que também têm como raiz o latim, que geralmente são as línguas latino-americanas. Por exemplo, o espanhol também é derivado do latim. O francês também é derivado do latim. O italiano também é derivado do latim. Então, existem várias línguas que têm origem baseada na língua do latim, que o latim, na verdade, deixou de ser usado como uma língua. Então, ele se transformou na chamada língua morta, porque é uma língua que entrou em desuso e hoje ninguém mais ouve falar no latim, a não ser as pessoas que trabalham na área jurídica, ou seja, os juízes, os advogados, que muitas vezes eles também fazem um estudo de alguns termos que são de origem latina, certo? Mas isso são curiosidades que eu quis explicar a vocês. Agora vamos voltar para o programa Luz das Letras e trabalhar o alfabeto. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Clique nas letras para ver palavras que iniciam com elas. Então, vamos começar da letra A até a letra Z. Esse exercício do alfabeto já foi passado também em outro vídeo, certo? Logo no início do ano. Mas eu vou recapitular, porque é muito importante a gente trabalhar a identificação das letras do alfabeto. E o que é o alfabeto? É o conjunto de vogais e das consoantes. Então, quais são as vogais? O A, o E, o I, o O e o U. E as outras letras do alfabeto são as consoantes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N,
P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Então, vamos agora clicar nas letras e ver quais as palavras que começam com essa letra. É apenas uma única palavra por letra. A, Arara, B, baleia, C, cama, D, dado, E, escada, F, flor, G, galo, H, helicóptero, que tem o P mudo, I, ilha, LH, que é um encontro consonantal, um encontro de duas consoantes. J, Jogador, K, Kátia, que é um nome próprio de pessoa. L, Lápis, M, mesa, N, navio, O, óculos com acento agudo no O, P, panela, uma palavra formada por 3 sílabas, panela, Q, queijo, R, robô, uma palavra de 2 sílabas, robô, S, sapato, de 3 sílabas, sapato, T, teia, U, uva, V, vassoura, com o dígrafo SS. Ou seja, nós temos o dígrafo SS e RR. E também temos o dígrafo LH e o NH. W, William, que é o nome de uma pessoa, é um nome próprio. X, Xícara, com X, não é com CH. Xícara, 3 sílabas. Y, Yasmin, que é um nome de um próprio também, nome de pessoa. Z, Zebra, Z, zebra. Então, veja, sim, e nome próprio é também um substantivo. E o que é o substantivo? O substantivo é uma classe gramatical que nomeia os seres. Então, os nomes próprios são nomes de pessoa e de lugares, de países, estados, municípios, cidades. Por exemplo, Brasil é o nome do nosso país, é um nome próprio. O nosso nome também, nome de pessoa. Por exemplo, Valdeli, que é o meu nome, é um nome próprio. Yasmin é um nome próprio de pessoa. William é um nome próprio de pessoa. E daí vai. Aí vamos voltar, vamos dar continuidade. Vamos agora para o dicionário. Então, o que é o dicionário? É um livro que reúne o significado das palavras do nosso português.
Então, no dicionário, recapitulando, é um livro que ele explica o significado de palavras que estão no nosso vocabulário português, no nosso vocabulário brasileiro. Então, o significado é aquilo que a palavra significa, ou seja, o que a gente conhece da palavra, aquilo que a palavra representa. Então, mesa representa o quê? Um objeto a qual a gente utiliza na nossa casa, como um móvel, né? A mesa é um móvel que a gente utiliza para o quê? Para estudar, para se alimentar, para se reunir, né? Então, vamos para o dicionário. Clique para descobrir o significado das palavras. Então, aqui nós temos 4 palavras apenas. Cabo, soldado, por onde se segura a panela. Beca, roupa utilizada em solenidades de formatura. Oca, casa feita pelos índios. Oca, lugar que está vazio. Veja que a palavra oca e a palavra oca é a mesma palavra, só que ela tem significados diferentes. Ou seja, existe a palavra oca no sentido de casa dos índios, casa feita pelos índios, e a palavra oca, que é exatamente um espaço vazio, um lugar que está vazio. Então, veja, são 2 palavras que têm mesma grafia, praticamente o mesmo som, mas tem significado diferente. Então, a palavra que tem mesma grafia são as chamadas palavras homógrafas. E as palavras que têm a mesma sonoridade são as chamadas palavras homófonas. Homo de mesma. Homófonas, mesmo som. Fono, som. Homógrafas. Homo, mesmo. Grafia, escrita. Mesma escrita. Isso é mais uma curiosidade para vocês. Caçador, nome de brincadeira também conhecida como queimada. Pessoa que utiliza arma ou armadilha para caçar animais. Agora vamos dar a continuidade indo para o nosso caderno de atividades. Esse é o seu caderno de atividades. Escolha uma das páginas. Página 1. Ouça o depoimento de Antônio sobre brincadeiras que ele gostava. Clique na ferramenta Escutar. Então, aqui nós vamos para a barra de ferramenta, vamos selecionar o ícone escutar, que aparece até a palavra escutar, e vamos selecionar escutar. Era uma vez, não tínhamos brinquedos, fazíamos papagaios, os quadrados, para empinar no Morro dos Ingleses. Brincávamos de pegador, de barra-manteiga, de roda. Vivina pulou corda como ninguém imagina. Corda simples, de 2, passeio na corda, 2 meninas entrando de cada lado, cruzando e saindo. Encontre no texto as brincadeiras da infância de Antônio. Utilize o mouse para clicar em pegador, roda e corda. Então, aqui nós temos, ele pediu para nós encontrarmos nesse texto aqui
onde o mouse está passando, a palavra pegador, que tem 3 sílabas, pegador. A palavra roda, que tem 2 sílabas, roda. E a palavra corda, que também tem 2 sílabas, corda. Então, aqui nós temos pegador. Pegador. Roda. Corda. Então, veja que a palavra corda no texto, ela se repete 3 vezes. Então, agora nós vamos avançar. Avançar. Encontre os pares arrastando as palavras correspondentes às imagens. Então, é como alguns exercícios que vocês já fizeram. Então, para cada imagem, nós temos uma determinada palavra. Só que você tem que colocar nesses espaços vazios as palavras que correspondem às imagens. Então, aqui nós temos a roda. Onde está a palavra roda? Aqui, né? Então, nós vamos colocar a palavra roda aqui. Aí, aqui nós temos a figura do carrinho, né? Onde está a palavra carrinho? Aqui, né? Carrinho. Aí, aqui nós temos a imagem de uma corda. Onde está a palavra corda? Aqui. Corda. E aqui nós temos a figura de um pegador. Pegador. Agora a brincadeira é responder os desafios para saber qual é a surpresa dentro da caixa. Primeiro desafio: clique nas letras que aparecem em todas as palavras. Então, como você, olha, como diz aqui a legenda da questão, né? Então, ele pede para que você encontre, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 palavras, correto? Ele quer saber quais são as letras que aparecem em todas elas. Então, cada letra, ela está aqui destacada em uma cor diferente, não é isso? Mas você tem que encontrar as letras que estão em todas as palavras. Então, a letra A está em todas as palavras? Sim. A letra R está em todas as palavras? Né? R, 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 R. Então, a letra R está em todas as palavras. A letra I está em todas as palavras? Não. A letra N está em todas as palavras? Não. A letra H está em todas as palavras? Não. A letra O está em todas as palavras? Está. Qual a palavra com o maior número de letras? Então, aqui, visualmente, você já identifica a palavra que tem o maior número de letras. Porque se a gente for contar, ó, a palavra carrinho, carrinho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E as outras têm o quê? Aqui tem 5 letras, aqui tem 4 letras e aqui tem 6 letras, né? Ó, 7 letras, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a palavra que tem o maior número de letras é a palavra carrinho. Qual a palavra que termina com aquilo que sentimos quando batemos o dedão do pé em uma pedra? Veja bem, é o que sentimos, não o que dizemos. Então, quando a gente sente o quê? Quando a gente bate em algum local,
a gente grita, né? A gente grita o quê? Ai! Ui! Não é? Então, o ai e o ui indica que você está sentindo o quê? Dor, não é? Então, a única palavra aqui que termina com a sílaba dor é a palavra pegador. Que palavras terminam com a mesma vogal? Então, veja, ele fala em letra que termina a palavra, correta? Então, aqui nós temos a letra inicial, que é a primeira letra da palavra, e a letra final é a letra que termina. Então, é a letra que está no final da palavra. Não é isso? Então, a palavra carrinho termina com O, a palavra corda termina com a palavra roda termina com A e a palavra pegador termina com R. Então, as únicas palavras que terminam com a mesma vogal é o quê? É a palavra corda e a palavra roda. Tirando uma letra R, a palavra deixa de ser o nome de um brinquedo e se transforma em um gesto de amor. Qual palavra é? Então, veja. Aqui, ó, se você tirar, vamos pegar da última palavra para a palavra de cima, correto? A primeira, a última palavra e aqui é a primeira palavra. Então, a última palavra é pegador. Tem a letra R. Se a gente tira a letra R, nós vamos ter a palavra o quê? Pegado, né? Então, fulano tem pegado um utensílio, um martelo, um prego, né? Então, pegado não é um sentimento. Roda, se a gente tirar o R, fica o quê? A palavra oda. Oda não é um sentimento, né? Eu não conheço nenhum sentimento que tenha a palavra oda. Se nós temos aqui a palavra corda, se a gente tira o R, fica coda. Não é sentimento. Mas aqui na palavra carinho, nós temos o dígrafo RR, correto? E nesse dígrafo RR, se a gente tirar um dos R's, nós ficamos com a palavra carinho. Ora, carinho é um sentimento, correto? Eu sinto carinho pelos meus alunos. Eu sinto carinho pelos meus irmãos. Eu sinto carinho pelos meus colegas, né? Então, o carinho é um sentimento. E assim, parabéns, parabéns! Concluímos esse exercício. Agora vamos dar continuidade às nossas atividades. Você já percebeu como uma letra pode mudar o sentido de uma palavra? Clique sobre as consoantes para descobrir novas palavras. Então, aqui nós temos a palavra corda. E aqui nós temos 3 consoantes, a consoante B, a consoante G e a consoante M. Quando a gente substitui a letra inicial por uma dessas letras, nós vamos ter uma outra palavra. Então, vamos clicar na consoante B. Borda. Então, da palavra corda, passou para a palavra borda. Então, já é uma palavra diferente, né? Corda é um brinquedo e borda é exatamente o local da extremidade de algum objeto, né? A borda da mesa, a borda de um guarda-roupa, né? E daí sim, qualquer objeto tem a sua borda, né?
Então, vamos substituir agora pela letra G. Gorda. Então, nós já temos o quê? Outra palavra, gorda. Então, gorda é um estado de aparência, né? Por exemplo, aquele boi, aquela vaca é gorda, né? Ao contrário de magra, né? Então, gorda é o oposto de magra. Então, veja que aí nós temos o quê? Um significado de antônimo. Então, daí você intui, ó, nós temos o substantivo, o sinônimo e o substantivo antônimo. O que é o sinônimo? Que tem o mesmo significado. E o que é o antônimo? Aquilo que é o oposto, que significa o oposto. Então, o que é o oposto? Se eu tenho uma pessoa gorda, o oposto de gorda é magra. Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa alta, nós temos uma pessoa baixa. E daí trabalhamos o que? O sentido de sinônimo e antônimo. E aqui nós temos o que? Substituímos a letra e nós descobrimos uma nova palavra. E agora a letra M. Morda. Aí agora nós pegamos a palavra pegador, que é um trissílabo, correto? Então, se a gente vai substituir alguma letra dessa pela letra R, vamos ver qual é a palavra que vai aparecer? Regador. Ora, de pegador para regador. Né? O regador é aquele que utiliza para aguar as plantas. E o pegador é aquilo que serve para pegar ou um objeto ou um alimento. E agora vamos substituir pelas duas letras PR. Pregador. Aí agora nós temos uma nova palavra aqui, a palavra roda, né? Que é exatamente um objeto que é ao mesmo tempo um brinquedo, né? E ao mesmo tempo uma parte de um veículo. Por exemplo, nós temos a roda do carro, temos a roda do ônibus, temos a roda do avião, temos a roda do caminhão, né? Temos a roda do carrinho de mão. Então, se a gente substitui uma letra pela letra B, vamos ter uma nova palavra. Boda. Veja que de roda nós mudamos para a palavra boda. E o que é boda? É boda de casamento, né? Por exemplo, quando a gente tem uma data especial, nós comemoramos as bodas, né? Para quem se recorda biblicamente, houve uma festa de casamento que foi chamado as Bodas de Caná, que é uma história em que Jesus e a sua mãe Maria foram para o casamento de uns parentes que estavam festejando as bodas, ou seja, era uma festa relativa à união, ao casamento de uma pessoa. E agora a letra M. Moda. Ou seja, a moda é um estilo, né? Moda é um estilo de vestir. Então, nós temos a moda pop, a moda clássica, a moda hip hop e daí vai, né? Agora a letra S. Soda. Existe a soda limonada, que é um refresco, né? Existe a soda de soldar, né? De soldagem, né? Para quem trabalha com metalurgia, né? E daí vai, né?
mas na verdade a metalurgia é solda, né? Aqui é soda, que é como se fosse um alimento, né? Toda. Clique nas letras da palavra boné. Então aqui nós temos um brinquedo, que se nós lermos B-O-Bo, N-E, né, C-A-K, boneca. Então aqui nós temos um brinquedo, mas ele pediu para nós identificarmos apenas as letras da palavra boné. Então, a palavra boné, a gente só vai tirar a última sílaba, né? Nós temos a sílaba bo, a sílaba né e a sílaba cá. Então, a palavra boné, ela é formada apenas pelas duas primeiras sílabas. B, O, bo. N, E, né. Clique nas letras da palavra boa. Boa. Então, como é que a gente vai formar a palavra boa? B, O, A. Encontre as letras da palavra boca. B, O, bo. C, A, K. Boca. Clique nas letras da palavra cabo. Olha aí, cabo. Aí como é que é cabo? C, A, K. B, O, bo. Clique nas letras da palavra cano. Cano. Aí vai ser o quê? C, A, N, O. Cano. Clique nas letras da palavra beca. Aí como é beca? B, E, B. C, A, K. Encontre as letras da palavra oca. O, C, A. Clique nas letras da palavra cone. C, O, N, E. Encontre as letras da palavra cena. C, E, N, A. Então vejam que da palavra boneca ele rearranjou as letras e de uma palavra ele encontrou o quê? 9 outras palavras, apenas reordenando as letras. Então, veja que o número de palavras ela é formado pelo juntar, pelo agrupamento de letras. Então, as palavras são formadas por letras que juntas elas formam sílabas, que juntas vão formar as palavras. Então, veja, boné, letra B, letra O, letra E, letra N e letra E. Aí, boné vai formar o B com o O, vai formar a sílaba bo. O N com o E vai formar a sílaba né. E a união dessas sílabas vai formar a palavra boné. Vamos continuar. Avançar. Clique na ferramenta Escutar para conhecer a opinião de pessoas mais velhas sobre as brincadeiras de ontem e de hoje. Então, voltando aqui ao ícone escutar, veja que aqui aparece a palavra escutar. Vamos selecionar o ícone escutar.
Era muito mais gostoso no tempo que as crianças tinham maior convivência, lá na rua, na pracinha. Hoje eles ficam trancados no apartamento e o encontro é só com o coleguinha da escola, com as pessoas da família. As crianças de agora, eles assistem muito a televisão, eles assistem muito desenho, então vêm os brinquedos e então eles pedem. Escreva você também a sua opinião. Terminando, vá ao ícone Desafios. Então veja, o texto que apareceu foi uma pessoa falando sobre o quê? Um comportamento das crianças da nossa atualidade. Então, quando foi feito o programa Luz das Letras, eles verificaram que existem vários comportamentos de várias pessoas, né? Então, nos nossos lares, nas nossas casas, nós temos o quê? Vários aparelhos eletroeletrônicos. A televisão, o rádio, o celular, o computador. Então, a pessoa analisou apenas o comportamento das crianças com relação ao eletrodoméstico televisão. Então, antigamente as crianças gostavam de brincar nas praças, com os jogos, com os brinquedos, mas do passado para os tempos modernos, houve uma mudança muito grande no comportamento, não só das crianças, como também dos jovens, dos adolescentes e dos adultos também, não é isso? Então, o que acontece? As crianças, na época, essa pessoa analisou que as crianças da modernidade, elas deixaram de utilizar, de brincar nas praças com os brinquedos e elas passam mais tempo que assistindo televisão. Mas se a gente for observar do nosso tempo moderno, o que a gente observa das crianças? Hoje em dia, a gente observa mais que as crianças, os adolescentes e até mesmo os adultos, eles passam mais tempo brincando e usando o quê? Os celulares. Então, o nosso celular, o nosso computador, muitas vezes substituiu o brinquedo, o peão, a boneca, né? É claro que a gente ainda tem vários brinquedos, os brinquedos antigos, mas corriqueiramente, ultimamente, o que a gente observa é que no nosso mundo moderno, muitas crianças e adolescentes e adultos, eles optam pelos aparelhos eletroeletrônicos, como a televisão, né, o computador e o celular. Então, isso é uma das observações minhas como professora. Mas aqui, nesse item aqui, eu vou querer que vocês escrevam a opinião de vocês. E o que é a opinião? É dar o